Eu perdi meu pai, perdi minha mãe, mas eu não consigo imaginar a dor de perder um filho. Ele falou, olha, eu vou orar com vocês. Olha. Falei, ok. Ele orou. Cara, mas eu pensando aqui, se eu for no médico com meu filho, o médico falou, posso orar? Eu já fiquei desesperado. Porque Deus pode fazer todas as coisas. Mas quando não acontece o que a gente quer, Deus continua sendo Deus. Primeira vez que eu dou meu testemunho em público. Olha Nunca só. dei, primeira vez. Balaio, oferecimento Martins Development. Investimento que te prospera, segurança que te tranquiliza e um prazo que te surpreende. EAG Immigration, viva um novo status na sua vida. O lobo então chegou na casa do primeiro porquinho, que era tão preguiçoso que ele construiu sua casa de palha. Então o lobo encheu o peito de ar, soprou e a casa não resistiu. O porquinho ficou tão desesperado, filho, que ele correu para casa do seu irmão, o segundo porquinho. Mas o segundo porquinho gastou tanto tempo brincando, perdeu tanto tempo, que ele construiu uma casa de madeira. E então o lobo veio, soprou e adivinha o que aconteceu? Caiu, papai. Sim, filho. E o lobo pegou eles? Não, porque eles correram para casa do terceiro porquinho, que era tão inteligente, ele falou dessa maneira: fiquem tranquilos, pois nenhum mal vai entrar aqui. O lobo veio com muita fome, que ele chegou lá, encheu o peito de ar, soprou e nada aconteceu. Ele ficou tão furioso que ele encheu o peito de ar com mais força, soprou e nada aconteceu. Ele ficou tão fraco, filho, tão fraquinho, que ele foi embora e nunca mais voltou. Nossa, pai, o que tinha de diferente nessa casa que ela não caiu? Boa pergunta, filha. Lembra que eu te falei que o porquinho era inteligente? Tão inteligente que ele construiu a sua casa com a Martins Development. Papai, a nossa casa foi construída pela Martins, né? Claro que sim, filha. O papai sempre faz as melhores escolhas para nossa família. Muito bem-vindos a mais um podcast do Balaio. Já percebeu aí que o podcast de hoje está recheado de assuntos interessantes. Aliás, escolhemos assuntos que na internet eles são muito usados, muito discutidos. E aqui a gente quer dar um ponto de vista dentro de uma visão cristã. Você é muito bem-vindo, mesmo não sendo cristão. Você está aqui com a gente, é porque por algum motivo você chegou até aqui e é algo legal a gente quer levar para você. É um programa descontraído, é um programa divertido, mas acima de tudo, um programa verdadeiro. O que a gente fala aqui é o que a gente pensa, o que a gente sente. Então fica à vontade de também fazer seus comentários no Podcast do Balaio. É o nosso endereço aí no Instagram, Podcast do Balaio. Já começa a seguir, compartilha com seus amigos e seja bem-vindo. Hoje, no programa, como sempre, o nosso convidado aqui, convidado não, cadeira cativa aqui, Dirvan Passos, muito bem-vindo. Muito obrigado, Alex, mais uma vez nesse terceiro aqui com você e com os demais participantes. É um enorme prazer, irmão. É assim, né? Eu não consigo. É, Samuca, é um time de abertura que quem vê já muda, já para de investir. Te peço oportunidade, apesar né, do jeito que o Dirvan fala, pode ficar que Alex, vai valer a pena. na vida é assim, às vezes você acerta, outras vezes você erra. E também aqui, Samuca, o homem que você pode não saber, criador dos Três Palavrinhas, aquela série infantil com mais de 10 bilhões de visualizações. Samuca, muito bem-vindo. E já começo a fazer a pergunta, como é ser o criador de um projeto que tem mais de 10 bilhões? Não existe nem essa quantidade de ser humano no planeta Terra. Eu acho que melhor que ter criado o Três Palavrinhas é criar o Vitor e a Mel, que me dão muito mais do que 10 bilhões. Que, aliás, foi a sua inspiração. Yes. O Vitor foi a sua inspiração para criar o Três Palavrinhas. É isso aí. Muito bem-vindo, bom. Obrigado, meu amigo. Tamo junto aqui. Mais um podcast. Vamos conversar, bater papo. Vai ser muito legal. Então, Samuca, por favor, faça as honras de apresentar o nosso convidado de hoje. E, Dirvan, por favor, aprenda como se apresenta um convidado especial. Ó, Lecão, eu tô muito feliz com o meu convidado, né? Tive a oportunidade de convidar um amigo. E hoje eu trouxe um cara incrível, com uma história incrível. Toda vez que a gente senta pra conversar com ele, é uma história, eu falei, cara, que esse cara deve ter uns 250 anos. De tanta história bacana que ele tem, um testemunho muito forte. E eu falo que ele é o cara mais bonito da igreja, o nosso George Clooney, Walter! Aê! Viu aí, Dirvan? É assim que apresenta? É assim que se apresenta. Só esqueci um detalhe, um sucesso na hidromassagem aqui em Orlando.
Na hidromassagem mesmo, aquela aula? Hidroginástica, Hidroginástica. Hidromassagem. Pelo amor de Olha, Deus! Você complica todo mundo que tá aqui. Desculpa, Você Samuel. complica quem tá, Hidro- você complica o convidado. Hidromassagem vai não, desculpa. complicando a Desculpa, gente. eu... Me complica. Pode falar que ele é bonito, George Clooney. Hidroginástica da terceira idade, ele é o príncipe, que é uma maravilha. A mais novinha lá tem 93, 94. Sr. Walter, muito bem-vindo ao nosso podcast. Ó, para mim é uma honra estar participando. E só o fato de ser o Samuel, o pastor Samuel, fala que eu sou amigo dele. Não, você é amigo Nossa, nosso. me deixa- Nossa. Amigo Já dele não, disse. amigo dele não. Você é Já mais disse. amigo Você é meu do amigo que de Samuel. nosso. Você é amigo Ganhei o nosso. dia, ganhei. Obrigado, viu, pela Ele também é consideração. muito conhecido aqui em Orlando como o pai da Yasmin. Isso. Yasmin é a mulher solteira mais bonita de Orlando, mais rica e a mais gente boa. É isso. Vou falar um pouco mais sobre a Yasmin para vocês. Podia trazer Yasmin Em um breve. dia aqui pra gente fazer o. Eu acho que eu trazer Yasmin. Abrir o comentário. Porque a aqui. Yasmin tem muito Você que tá trabalhando falar. com Ele é o pai da Yasmin. apicultura agora. Mas você não é o pai só da Yasmin, você é o pai da Yasmin. Antes de eu ser o pai da Yasmin, eu sou casado com a Silvana. Isso. Boa. 37 anos. 37 né, de anos, casado. 37 Olha anos, aí, irmão. hein? Lembrei de você, hein? Ó, ganhei um pontinho aí. Já tá. Aí eu sou pai da... Primeiro foi o Igor que nasceu. Igor. O Igor, esse ano, agora ele completaria 33 anos. Já está com o Senhor. Nós vamos falar sobre o Igor, que é um garoto lindo. E o Sr. Walter passou por uma experiência muito dramática com sua esposa e o seu filho muito forte. E se o senhor não se importar, eu acho que seria legal a gente falar, porque essa dor da perda, ela já é difícil. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe, mas eu não consigo imaginar a dor de perder um filho. E às vezes tem gente nos assistindo que está vivendo esse luto agora. E talvez uma palavra de quem já passou por isso. E eu acho que eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Graças a Deus, Faltou as Samuca outras não filhas, tem. hein? Faltou as O outras Divan não tem. filhas. Não, vai falar, calma. Eu abri um parênteses sobre os filhos dele. E o senhor Walter tem essa autoridade para falar disso. Então tem essa preciosidade desse... Faria 33 anos agora. 33 anos, Sim. o Igor. E aí, continuando, né? O Senhor nos abençoou com a Yasmin. Depois da Yasmin veio a Ivana. E depois veio a Johanna. Então eu tenho 4 mulheres em casa. Sou um homem Meu Deus do abençoado. céu. Uma mais linda que a outra. Ô Samuca, o jeito que ele conheceu a mulher dele é um aventureiro, É né? bacana demais. É bacana demais. Conta aí, seu Walter. Como é que você Eu- conheceu a sua esposa? Cada vez que eu começo a contar essa história, né? Aí eu falo, não, primeiro a gente tem que marcar um churrasco. Isso, a minha isso. história é longa, não é um negócio de... Eu falei para não convidar velho no programa por causa disso. Vamos tentar resumir, seu Walter. Não Isso, precisa, isso, Nessa rapidinho. velocidade, nós vamos Trazer terminar. é isso, cara. Vamos tentar ser mais objetivo, por favor. Resumindo... E aí, assim, produção, vão colocando foto aí da família, da mulher, que é linda. Isso. E ele é gato, mas a mulher também é uma É gata. uma gata, é verdade. Resumindo, eu tenho 33 anos, eu só conto a partir do momento que eu nasci de novo. Né? Que você se E converteu. Que eu me converti. Muito bom. Então, hoje eu me sinto como um homem de 33 anos. Como você falou lá na hidroginástica, que não é hidromassagem, é hidroginástica. Então, na hidroginástica, eu sou conhecido, inclusive o professor, todo mundo conhece aí, o Felipe, ele me chama de garotão. Não sei por quê. Garotão, mas é um garotão o meu mesmo. apelido lá. Ninguém me conhece pelo meu nome. Na igreja Lagoinha, né, que eu sou membro, em Orlando, eu sou conhecido como pai da Yasmin. Nós perguntamos como é que ele conheceu a mulher dele. Olha a volta que ele tá dando, nem chamou ela ainda. É que ele é garotão, Meu né? Deus do céu, vai dar Ele tá falando. Você falou que a gente tinha 50 minutos. Bora, né? bora, Foi bora. isso, né, que ele Meu falou? Deus. Não. E eu conheci a minha esposa, a Silvana, quando a gente tinha 18 anos. Olha só. Ela trabalhava com o Calbi Peixoto, em São Paulo. Eu acho que a Jéssica, Nem sabe essa quem é. galera mais jovem conhece, né? Calbi Que é o Beco. Conceição. Vocês conheceram Eu o me Beco, lembro. a casa de show, o Beco, em São Paulo? Eu não tive esse prazer, não. A Bandeirantes. Então ela trabalhava lá, trabalhava com o Calbi e eu fui assistir show. E aí tinha uma loira lá, como vocês podem ver aí nas Nas fotos, imagens. né? Ela me viu sentado lá, tinha umas 1000 pessoas, e ela se apaixonou por um cara que estava lá no cantinho. Mirou bem a Aí loura, hein? que eu tinha que fazer, né? Aí ela mandou lá logo um recado, queria conversar comigo. Falei, tá bom, esperei terminar o show, era solteiro, né? E aí a gente começou a conversar com 18 anos.
Aí ela viajou pro Japão, viajou para a França. E ela foi bailarina do Moulin Rouge, a minha esposa, a única brasileira. Que demais. Olha só. Bailarina lá no Moulin Rouge. E de Paris ela foi transferida para Macau. Macau, todo mundo sabe, né? Na Sabe Ásia. nada? Divan não é sabe. Macau. Onde que é Quando você Macau? fala todo Divan? mundo, pode excluir o Divan, porque ele não sabe. Então, vocês estão assistindo aí, é Macau na Ásia, não é Macau aqui no Brasil, tem uma cidade chamada Macau. É Macau lá na China mesmo. Lá que do lado nasceu o de- Sidney de Macau. Hong Kong. Nó. Inclusive, a Yasmin nasceu em Macau. Ela é chinesa. A Yasmin Que nasceu em demais. Macau. É chinesa. Por isso que o olhinho Made in dele China. vai puxadinho. Brincadeira. Made in China. E aí a Silvana teve um mês de férias lá em Macau e veio para o Brasil. Aí ela me ligou para... Ela já tinha certeza que eu já estava casado, né? Sim. Porque um cara que nem eu, Ué. com 18, 19 anos, não ia estar solteiro, né? Mas ela deu sorte porque ninguém quis. Ninguém quis quis. casar comigo. Aí eu falei, não, tô solteiro. Ela estava em São Paulo. Ela falou, você não quer vir aqui para a gente se encontrar, né? Conversar? Eu falei, não estava fazendo nada mesmo, né? Eu estava lá na fronteira da Argentina com o Brasil, em Uruguaiana, na cidade. Peguei um voo. Primeiro eu fiz aquele papel. Falei, não vou não. Imagina. Pelo São charminho. 24 horas de viagem de... Uhum. Naquela época era ônibus, né? Sim, claro. 24 horas. Falei, não vou não. E quando foi no outro dia de manhã, eu já estava lá na casa dela. O que um homem apaixonado não faz, né? Meu Deus do rapaz? céu, Pelo rapaz. É amor isso de aí. Deus. Aí ela me atendeu, tal, conversamos e conversa vai e acabamos ficando noivo. Porque a gente já namorava há 4 anos, né? E aí a gente ficou noivo. Ela falou, você não quer ir para Macau? Eu falei, não, de jeito nenhum. Você vai para lá, termina teu contrato, né? Que ela tinha que cumprir o contrato. Ela falou, então faz o seguinte, você vem para cá, fica um mês, e eu termino o contrato e a gente volta pro Sim. Brasil. Eu falei, ótimo. Isso mesmo ficou quanto tempo? Esse um mês eu fiquei 11 anos morando na China, 11 anos. A mulher, quando quer dobrar o Acabou, homem... acabou. Impressionante. Deixa eu te falar, você que é homem e pensa que é esperto, esqueça isso, querido. A mulher te dobra, ela te leva para onde ela quiser, querido. Eu falo Tudo pra minha bem? esposa que ela consegue o que ela quiser, desde que ela saiba pedir. Não é? Exatamente. Ou não é verdade? É, ué. Ela pode pedir o que ela quiser, sabendo pedir. a gente faz Sabendo qualquer pedir coisinha. e sabendo Recompensar. entregar, né? Oh, Jesus. O que é isso? Porra, Você virou os que olhos. é isso? Se entregar, não vai, não. Eu não sei Que se coisa não. linda sua volta. Aí foi... Aí muitas aventuras aí nesse tempo. Então, aí uma coisa muito importante, nem eu, nem a Silvana, né? A gente casou lá na China nesse primeiro ano, ficamos lá aos 11 anos, e a gente não era convertido. O pastor, eu não conhecia o pastor falou, eu Jesus. vos declaro marido e mulher. E perguntar qual que é a garantia. Qual que é a garantia do Aí casamento? o outro falou assim, casou porque quis. Hã? Não, você perguntar qual que é a garantia de ficar casado? Deixa ele acabar de falar aqui. Isso foi mal. Aí o outro chinês do lado, né, do pastor, falou, casou porque quis. Então tá. E aí desse casamento, foi um casamento, para mim, olha, apesar de não conhecer Jesus, né, hoje a gente vê na igreja o casamento aí fora, eu posso falar com propriedade. 37 anos, eu nunca traí a minha esposa. Que lindo. E hoje a gente vê, né? Tanta gente aí, os caras. E ela já te traiu? 2 anos. Aí a gente tem que perguntar pra ela. Não Aí que você pode ser saiba, né? próximo que eu saiba. Não, ela não. Tem Então, certeza que não. então não. Ela Tem certeza nunca que não. me Ah, falou. com certeza não. Tem certeza que Eu tô não. falando Um por homem mim, desse, mas rapaz? ela fala que não. E eu, se eu fosse casado com o senhor, eu não traía, não. Jamais, ok. Então vamos acreditar. Eu Agora, acredito. eu não quero aprofundar muito, mas você teve um problema sério com seu filho, que era um problema de saúde, né? O que ele teve? Desse casamento nasceu o Igor. O Igor. O Igor, um menino bonito, olhos Imagino. verdes. Os pais minha desse aí. mãe, né? Minha esposa é gaúcha. Sim. E de Macau para ali a gente todo ano a gente tirava 30 dias de férias. Isso aí lá era sagrado. Então para a gente viajar a gente ia para Tailândia, Filipinas, Indonésia. Que São massa. 3 horas de viagem de Macau Tudo pertinho, para né? Coreia, tudo pertinho. É como São Paulo, Fortaleza, 3 Sim. horas de voo.
E aí nós fomos numa viagem para Bali. Eu, a Silvana e o Igor, né? Tem até umas fotos aí que vocês vão ver. Lindas fotos. E ficamos lá 30 dias na ilha. Nossa, uma maravilha. Quando a gente retornou para Macau, ele começou a sentir umas dores na perna e reclamava. Mas até esses 3 anos e meio dele, ele nunca teve gripe. Teve nada. Nada. Muito super saudável. Muito saudável. Não, 3 anos e meio. E essa fase, para mim, é a fase mais gostosa de um filho, é essa fase. Meu Deus. Aí ele estudava num colégio canadense. Aí a professora começou a ficar preocupada. Ela nos ligou, falou: vocês têm que vir aqui buscar o Igor, porque não é normal. Ele não é assim. Ele não para. O menino era cheio de saúde e energia. E aí realmente ele estava muito triste, lá sentado com dor. Aí o marido dessa professora era um africano, assim, acho que uns 2,5 metros de altura. E ele era médico, a gente não sabia. Aí ela falou: vai lá no meu esposo no consultório que ele está aguardando vocês. Aí chegamos lá e também esse médico africano era pastor. Só que a gente não entendia nada desse mundo evangélico, a gente era totalmente ignorante, não conhecia nada. Mas a gente já começou, hoje eu sei que ali Deus já começou a cuidar, né? Sim. Porque a gente ia só caminhando, imagina, só eu, a minha esposa e o filho. Sim. Não tinha ninguém na China. Imagino. Nem parente, ninguém. Uhum. A não ser a mãe dela, que às vezes ia também, que a Silvana é filha única, né? Então ela nos acompanhava. E aí chegamos lá na consulta, esse médico colocou a mão na perna dele, aí falou, não deu 3 minutos. Ele falou: olha, eu vou orar com vocês. Olha. Falei: ok. Ele orou, falou: agora eu estou marcando, eu já liguei para um amigo meu em Hong Kong, que é um professor lá de oncologia, a gente não sabia de nada, e ele vai atender vocês amanhã. Então era um médico, se a gente fosse marcar uma consulta com ele, levaria meses. Sim. Ele era considerado um dos melhores do mundo. Mas eu pensando aqui, se eu for no médico com meu filho, e o médico falou: posso orar? Eu já fiquei desesperado. Pensa na situação. Posso orar? Eu Muito já, difícil. Meu Deus do céu, já me morro todo. Então, mas quando é com filho, né, da gente, a gente aceita tudo. Não, Quer eu te orar? aceito, mas Ora, você fica preocupado. Cara, quer orar? O médico O trem é vai orar, grave, né? Pô? O médico quer orar, o trem é complicado. É verdade. Ali você já percebeu que era algo sério? A gente já tinha percebido. Porque eu acho que Deus já vai preparando, né, o coração. Só pode. Né? E só que eu era uma pessoa muito incrédulo mesmo. As pessoas falam: olha, você precisa de Jesus. Eu falei: eu não preciso de Jesus. Eu trabalho, inclusive, eu era funcionário público, eu trabalhava no governo português, a minha esposa nessa empresa francesa, e as pessoas falavam que a gente precisava de Jesus. Eu falei: não, vocês estão enganados. Eu tenho uns amigos aí que precisam, mas eu não. Um filho lindo desse. A minha esposa é atriz. E eu tinha tranquilo. Trabalho, a nossa grana, a vida tá tranquila. A única preocupação lá era o que a gente ia economizar no mês. Era só isso, mais nada. Aí ele nos mandou para Hong Kong, a gente foi. Chegamos lá, o médico nos atendeu, começou a fazer aí uma série de exames que a gente falou: mas uma dor na perna. Deve ser porque a gente andou muito na ilha, né, e bicicleta, não precisa... Botavam eles numas máquinas lá que eu nunca tinha visto na minha vida. Enfim, ficamos lá o dia todinho fazendo exame, aí o médico falou: não, de manhã aqui de novo. Fizemos 3 dias de exame com ele. Aí estamos no hospital e falou: agora vocês podem voltar. Volta para Macau e daqui uma semana vocês voltam para pegar o resultado dos exames, né? Aí a gente retornou. O coração já apertadinho, né? Ah, não, quando a gente viu aquele hospital lá, aquelas máquinas aí já... O coração já apertou. Aí é quando o homem Como é que pede? começa... Volta daqui uma semana. Como é que eu vivo essa semana? Quando o homem começa a ver que ele tem um espaço vazio, né? O pastor Samuel está aqui do meu lado. Mas você começou a pensar em Jesus nessa hora? Não, né? Fala, é só aquele espaçozinho, hoje eu sei. Eu até, quando eu sinto isso numa pessoa que eu estou falando de Jesus, eu falo: você tem um espaço aí, só Jesus preenche. Porque até então você não reconhecia que precisava de Jesus, né? Pelo contrário, né? Eu dizia que eu não precisava. Não precisava. Nessa semana de esperar o resultado, você cogitou a possibilidade de precisar?
É o que eu já te falei, né? Deus já estava preparando. Ele já tinha separado. A gente até ficou em paz. As dores dele já tinham diminuído nessa semana. E só não voltou para o colégio, né? Sim. Mas a gente começou a ter a vida normal, Normal. mas a gente Confiante. queria receber lá não tem nada. Tem nada. É só mesmo Não vai ter nada. da viagem e tal. Sim. Aí chegou o dia de ir para Hong Kong, né, para pegar o resultado dos exames. A gente foi, nós fomos com o Igor. Ele já não estava conseguindo andar mais. Meu de Deus. tanta dor, ele já não andava. Aí colocamos até nesses carrinhos, né, que às Sim. vezes a gente leva as netinhas, né, no parque aí. E aí chegamos, o médico nos levou para um anfiteatro lá do hospital. Até hoje, eu tenho essa imagem. Sabe quando você vai no estádio, que você fica embaixo da arquibancada, tudo de concreto? Sim. É a sala que a gente entrou. Uhum. Eu, a minha esposa, o Igor e o médico. E o inglês, ele é muito seco, né? Eles não dão volta. Aí ele falou, vocês são os pais do Igor, né? Os resultados dos exames estão todos aqui. E eu queria dizer para vocês que ele só tem 30 dias de vida. Nossa, tá brincando. Aí quando o médico falou isso, aquele concreto lá parece Seco que cai na assim, cabeça. sem cuidado nenhum, simplesmente como se fosse Meu Deus. Seco. Falou, ele tem 30 dias de vida, ou vocês começam um tratamento hoje, ou daqui 30 dias ele parte. Aí eu ainda falei, não, o senhor deve estar vendo o exame errado, né? Não é do meu filho. Falou, não, é do Igor mesmo, tá aqui, ó. Ele tem neuroblastoma, que é um câncer nos ossos, né? Meu Jesus. E aí eu olhei para a Silvana, ela para mim, o Igor estava lá, ele não Entendeu nada? entendeu nada. 3 já aninhos. tava... E aí aquele teto caiu, né? E parece que esmaga. Ali começou o processo. Então aí para quem tá assistindo, né? E tá tendo essas atitudes que nem eu tive lá atrás, Sim. eu acho que tem que levar em consideração, né? Porque Deus sempre vai colocar alguém, né? Ele colocou várias pessoas, eu sempre falava Você não, sempre desprezou. não. Aí nós aceitamos, né, o diagnóstico do médico, falou ok, e o que a gente tem que fazer agora? Ele falou, não, vocês podem voltar pro Brasil, fazer o tratamento lá, vocês podem fazer aqui em Hong Kong ou nos Estados Unidos, aonde a gente quisesse fazer, a gente poderia ir. Eu falei, tá bom, nós vamos fazer aqui. Que a Silvana falou, não, eu não volto de jeito nenhum. Imagina que eu vou voltar para fazer um tratamento no Brasil, né? Eu falei, não, nós vamos ficar aqui. Eu falei, então pronto, essa é a decisão, vamos começar. Aí o médico voltou lá com uma prancheta lá, a gente tinha que preencher e tal. Falou, você tem que dar um depósito de $100 mil hoje para começar o tratamento. Aí eu falei, eu não trouxe cheque, não trouxe cartão, não trouxe nada, nós íamos só buscar um exame, né? Não tem como a gente dar um cheque de 100 mil hoje, é impossível. Mas a gente quer começar o tratamento. Ele falou, então tá. E veio o diretor do hospital, um chinês. Aí ele falou, não tem problema, vou fazer um documento, você assina e a gente começa. Ele já ficou no hospital. Já Que loucura. começou o tratamento. Você foi buscar os exames e deixou o filho. Na verdade, nós ficamos 3. Ficamos né? juntos, Os ficaram três, juntos. Os 3. Nós ficamos um mês. É impressionante porque quando Deus faz, né? É impressionante. Nós chegamos, era uma sala, hoje eu vejo, sabe aqueles hospitais do SUS no Brasil? A primeira sala que a gente entrou era uma sala daquela. Ela tinha esses plywood, como é que chama no Brasil? É tatame, né? Tapume. Quando tá em Tapume. obra, Tapume, tapume, é. quando tá fazendo obra, tatame é no japonês, né? O tapume, eu vi que estava tendo uma obra ali atrás. E a sala é só aquela ali que a gente tinha que ficar. E só tinha uma cadeira e um berço para o Igor. E o tratamento de $100 mil. E eu já tinha assinado o papel lá, um compromisso de $100 mil. Falei, mas só tem uma cadeira, um berço e tudo com tapume. Falei, mas enfim, vamos lá. Mas aquilo ali hoje eu sei, era necessário. Sabe aquelas cadeirinhas concha de plástico? Sim. Eu e a Silvana, a gente revezava essa cadeira 24 horas. Porque a gente só tinha a caminha para ele. E a gente revezando aquela cadeira durante E a 30 aflição do dias. coração. O coração estava
Não, ali eu acho que Dilacerado. Deus já tinha preparado, a gente falava, "Não, daqui para frente, deixa acontecer, né? E nesse momento você começou a pensar em Cristo? Na verdade, Ou ainda a gente não? sentia muita dor, porque essa cadeira aí, 24 horas, um mês, ela vai te tornando Imagino. aquelas feridas, não sangrava, eu e ela. Mas aquela ali foi a maneira que Deus tratou, né? Falou, agora tudo aquilo que você falava, que não precisa, que não sei o quê, e esse filme ficava passando na minha cabeça. Falei, tá bom, eu já falei, tá falado, não dá para voltar atrás. Aí passou um mês de tratamento, ali nesse lugar, né, que era uma sala ali, uma enfermaria. Aí chegou um dia de manhã, arrancaram todo aqueles tapume, né, levaram tudo embora, e quem entra ali foi o Príncipe of Wales, o príncipe da Inglaterra, que era o nome do hospital, que ele veio inaugurar o hospital infantil para crianças com câncer, que é o hospital que eles estavam fazendo ali atrás daquela madeira. E a gente não sabia absolutamente nada. Aí as enfermeiras, aí teve aquela, como é que fala? Quando tem uma inauguração. Recepção. A recepção e tal. Inauguraram. Solenidade ali de Que era um príncipe. Era um príncipe, né? Aí a enfermeira veio até nós e falou, olha, você, o Igor, né, e a mãe, agora a gente tem lá um quarto para vocês, o Igor tem o quarto dele. Meu, parece que a gente estava entrando assim num hotel 10 estrelas. É mesmo? Tudo de porcelanato, mas coisa Lindo. mais linda. Aí aquilo ali já deu uma paz, né? Só que aí eu pensei comigo, né? Com o homem, né? Que se preocupa mais. Falei, meu, se $100 mil era aqui na cadeira, você imagina o que nós vamos pagar agora? Sim. Ah, mas já que estamos aqui, vamos embora, vamos continuar. O Igor ficou lá, ele fez 2 anos de tratamento, a gente morava no hospital, mas logo após a gente ter mudado, né, dessa sala lá a gente tinha uma suíte, eu e a Silvana, o Igor tinha o quarto dele, e aí o diretor do hospital me mandou um documento, aquele documento que eu havia assinado no início, ele me trouxe no envelope, ele falou, você vai para Macau, procura o diretor do hospital, né, português, de lá, dá esse documento para ele. E tá bom, obedeci, né, peguei o documento, levei, aí o diretor assinou também, eu não entendi nada, peguei o documento, trouxe de volta e entreguei pro chinês. Aí ele falou, olha, a partir de hoje, o governo português ele é responsável por todo o tratamento do teu filho. Uau. Porque o Igor nasceu em Macau, ele é cidadão, né, português, Sim. e o governo é responsável pela saúde dele até 21 anos. Que eu acho que Caramba. acontece também no nosso país, a lei é a mesma, né? Se acontece, eu não no sei. Brasil. Não, a lei existe, né? Sim. Até os 21 anos o governo é responsável pela saúde. Aí aquilo ali nos deu um alívio tão grande. Falei, meu, então pelo menos a gente já não tem que pagar. Mas eu assinava assim notas semanais que eram um absurdo. Esse tratamento é um absurdo. Passaram aí os 2 anos, a gente convivia com crianças durante o dia, à noite elas faleciam, no outro dia tinham várias. Que loucura. E Você ficou esse período no hospital, não, né? Já pensou em ter o seu green card para viver e trabalhar nos Estados Unidos? De um lado, temos os Estados Unidos, precisando como nunca de profissionais em diversas áreas. Do outro, tem a AG Immigration, o escritório de advocacia imigratória com o melhor time para tornar seu sonho americano em realidade, com total segurança e de um jeito super legal. Faça sua avaliação gratuita agora mesmo. AG Immigration, seu sonho é logo ali. a gente morava no hospital. 2 anos? 2 anos morando no Meu hospital. Deus. Ele tinha Expectativa. quantos anos quando internou? 3 Ele anos? tinha 3. 3 anos, eu tinha 5 aí. aí ele já estava com 5 anos. Ele faleceu com 5 anos e meio. E aí a Silvana continuou trabalhando. Ela não poderia, né, desistir lá do trabalho. Ela tinha uma empresária que tinha quase 90 anos, uma francesa, e não deixava ela falava, não posso, meu filho está no hospital. Ela falava, não, mas o pai está lá com ele, você pode.
Então ela ia, fazia o show lá à noite, que é Macau, todo mundo sabe, né? É Las Vegas. Tem aqueles hotéis e tal. Aí ela fazia o show, pegava aqueles barcos, o jetfoil, que são aqueles barcos que saem da água lá. É um avião, na verdade, aqueles barcos turbinados. E eram 45 minutos de viagem até Hong Kong. Ela fazia isso todo dia. Ela ia e voltava, ia e voltava. Aí, ela chegando em casa em Macau, ainda naquele tempo que a Jéssica vai saber, a Yasmin, fax. Lembra do aparelho de fax? Sim, demais. Aí ela chegava em casa, tinha aqueles papéis no chão de fax, o pessoal mandando. Aí ela falou, meu, é pastor mandando mensagem de todo lado. Ela falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou juntar tudo isso e vou jogar no lixo. Não quero saber de pastor. Porque parece que ela ficou mais revoltada. Aí eu perguntei, falei, tá no nome de quem esses fax? Ela falou, tá no teu. Então traz pra eu ler. Aí depois a gente joga aqui no hospital. Aí ela trouxe. Aí tava lá o nome de um pastor americano, Bob Passwater, o nome dele. E a Margaret Passwater. Aí eu falei, Silvana, são pastores americanos, eles de repente querem falar com a gente, né? Qual o problema? Não vejo problema nenhum. Eu acho que eu já estava mais quebrantado. Aí liguei para ele. Ele morava em Hong Kong. Ele falou, posso te visitar? Eu falei, claro que pode. A hora que você quiser, pode vir. Ele combinou comigo, liguei para ele, vai numa quarta-feira, ele falou, quinta-feira eu tô aí. Eu vou aí te visitar. Tá bom. Aí nesse dia mesmo, na quarta, apareceu um outro missionário do Rio Grande do Sul, lá de Canoas, que é o Mauro. Se ele assistir aí, ele vai lembrar. E esse rapaz jovem era modelo. E ele era um missionário. E aí chegou lá com violão, cantando e falando um monte de coisa da Bíblia e lendo. Aí ele falou assim, eu posso cantar, eu posso ler a Bíblia? Eu falei, olha, você pode fazer tudo que você quiser, enquanto o Igor não ficar nervoso, ou se ele gostar, pode até plantar bananeira, vai embora. Eu sei que ele chegou às 2h e saiu lá do hospital às 2h, porque foi expulso pela enfermeira. Meu Deus. O cara era muito divertido e cantava. E ele, o Igor, gostava de bagunça. Eu falei, então tá bom, vamos embora. Quando ele estava saindo do quarto para ir embora, expulso pela enfermeira, eu falei para ele, ei, Mauro, você não quer me emprestar essa tua Bíblia aí, não? Aí o cara gelou, né? Parou. Primeira resposta dele, ele falou, olha, eu não ando sem a minha espada. Falei, não quero espada, não. Estou te pedindo a Bíblia. Você sabe o que é espada, né? Aí ele falou, tá, eu vou deixar a Bíblia e amanhã eu volto. Aí você me devolve. Falei, tá bom, só quero ler. Na verdade, eu queria ver se tudo aquilo que ele estava falando, que ele falou durante o dia, se tinha fundamento, se era verdade, estava escrito. Aí eu pego a Bíblia de um missionário, tudo marcado, bonitinho. Eu fui só lendo. Aí passei lá, o resto da madrugada lendo a Bíblia, coloquei na janela do quarto. Aí no outro dia, quem chega? O americano. O pastor Bob. Que inclusive ele mora em Orlando. Aí já é outra história. Aí o pastor Bob entra lá, um senhor de terno, né, batista, de 60 e poucos anos na época. Eu tinha uns 28, por aí. Aí, a primeira coisa que ele olhou foi a Bíblia na janela. Eu coloquei assim na janela do quarto, ele viu a Bíblia e falou, esse cara é crente, né? Bíblia aí na... Aí falou, essa Bíblia é sua? Eu falei, não, Bob, essa Bíblia é de um amigo que veio aqui ontem. Eu pedi para ele deixar, só que não é Bíblia, isso é uma espada. A espada dele. Deixou aí, mas hoje ele já vem buscar, vou devolver. Aí, Samuel vai me entender, né? Como um pastor evangelista, né? Aí o que o Bob fez? Pegou a Bíblia dele em inglês e ele lia. Ele pegou lá todo o plano da salvação
E ele lia na Bíblia dele em inglês, e eu tinha que ler na Bíblia do Mauro, lá do missionário, em português, e traduzir para ele. Aí ele falava, meu, igualzinho a minha. E aí ele foi, né? Começou lá naquele versículo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e me fez ler todo o plano da salvação, até chegar em Romanos. Romanos 10, 9 e 10. Aí eu li, traduzi para ele, né? Que se com a tua boca confessares, né, ao Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou do morto, será salvo. Aí ele leu igual a minha. Impressionante essa Bíblia aí do Brasil, e a minha... Eu não sabia nada, para ver que eu não entendia, né? Nem de espada, nem de Bíblia, nada. Mas eu vi que eu caí direitinho. Aí no final ele falou, tem alguma coisa que impeça, né, você de entregar a tua vida para Jesus? Eu falei, não tem nada que impeça. Aliás, quem manda na minha vida sou eu, né? Sempre foi. Agora, como muda, né? A pessoa me fizeram essa pergunta várias vezes. Eu falava na hora, não quero, não preciso. E se você falar de novo, você vai perder o amigo. Eu era meio agressivo. É isso? Posso chamar de agressivo? Sim. Revoltado? Você é um gentleman, você não é áspero. agressivo, não. Mas na época, né? Falou na época. Na relação a época, isso. antes de Jesus, né? Antes Com relação de a Jesus. isso, é. Esse Walter sem Jesus aí é impressionante. A acha gente que é ele bem é parecido meu sem amigo, né? Jesus. A gente é bem parecido sem Jesus. Mas com uma situação dessa de dor também é muito complicado, né? Muito difícil o cara não conseguir sensibilizar também. E ali que verdade. você aceitou Jesus, nessa situação. Aí não foi tão fácil assim, né? Porque eu acho que, como já foi até falado aqui hoje, né? Que o inimigo ele nunca fica feliz, né? Quando Deus tem um plano. Mas eu sempre fui teimoso mesmo, então o Bob ele falou assim, você entendeu Romanos 10? Eu falei, entendi perfeitamente. Você quer orar? Quero. Aí ele orava. Aí ele falou, então tá, então você repete. A gente vê isso nos cultos, né? Aqui na Lagoinha vão 30, 40 pessoas lá para frente. E aí quando eu ia orar, eu não conseguia. Eu começava a ficar roxo, parece que me enfiavam assim uma maçã na garganta e eu ficando roxo e não respirava. Aí o Bob olhava aquilo, falou, acho que você não está entendendo, né? Você não entendeu o que eu falei? Aí eu conseguia falar, falei, entendi perfeitamente. Se eu confessar e se eu crer, eu estou salvo. Eu quero aceitar esse Jesus aí que você tá me apresentando. Aí ele falou, então tá, então eu vou orar, você repete, ok. Novamente eu ficava roxo, ia ficando... Eu acho que ele via, como ele era um pastor, né? Batista, americano. Falei, imagina se fosse um pentecostal lá, já estava expulsando os demônios, né? Hoje eu entendo, mas naquela época eu não entendia nada. Aí eu sei que ele me perguntou 3, 4, 5 vezes e eu respondi a mesma coisa, eu quero. Aí chegava na hora eu não conseguia. E ele, como era o pastor lá em Hong Kong, e ele já ia começar o culto na igreja, e o trânsito lá é horrível, né? Ele falou, eu preciso ir embora, amanhã eu volto, eu sei que você entendeu a minha Só que você não pergunta, tinha confessado ainda. mas eu não conseguia Que coisa, confessar. Umas 7 vezes. Aí o Bob levantou. Ele falou, eu tenho que ir para a igreja, porque o pessoal já está chegando e sou eu que prego. Aí quando ele levantou, eu fui e fechei a porta do quarto do hospital. Falei assim, você não vai sair não. Você não vai sair porque eu quero orar, eu quero confessar esse Jesus aí. Eu acho que ali eu já comecei uma guerra espiritual mesmo sem saber. Sim, sem Aí saber. eu acho que já era o Espírito Santo, né? Se eu posso dizer isso, que já estava brigando Claro. ali por mim. Aí eu falei, repete aí de novo, pode falar. Aí ele começou a falar, olha, pedir perdão, eu reconheço, né, o Senhor como meu único Senhor, Salvador. Quando eu consegui dar a primeira palavra, aí foi embora. Aí tudo que ele falava eu repetia. Aí nesse momento eu tive a certeza, ali foi a minha conversão. Então até hoje, já se passaram 33 anos. Às vezes eu até questiono, né, para a pessoa, falo, quando que você nasceu de novo? Não, eu já nasci na igreja, Não,
Eu tô falando aquele dia lá que você orou, confessou. Que dia foi? O dia que você nasceu de novo. Eu lembro a situação, eu É lembro uma loucura, né? perfeitamente. Porque pouco tempo depois, seu filho veio a falecer. E não deu uma confusão na sua cabeça? Tipo assim, cara, quando eu tô conhecendo Jesus, misturou aquele que o primeiro amor é maravilhoso, né? Aquele encontro com Nossa. Deus, assim. Isso não te confundiu um pouco? Tipo assim, cara, agora de questionar Deus, como assim? Agora que eu te aceito, você leva meu filho? Como assim? Você me deu a vida, mas levou de mim a minha vida, que é meu filho? Como é que foi essa? Teve esse tipo de confusão? Na verdade, assim que eu consegui, né, orar, entregar minha vida para Jesus, aí eu liberei o Bob. Falei, Bob, agora você está liberado, abri a porta. Ele deve ter passado um susto comigo, falei, esse cara é louco, né? Mas aí eu falei, agora você está liberado, vai lá para tua igreja, vai pregar, pode ir. E eu entrei eu fiquei no quarto ali, eu chorava que nem criança. Eu fiquei acho, quase uma hora. Aí as enfermeiras entravam e falavam, não precisa chorar, o Igor vai ficar bem, ele tá bem. Eu falei, não, eu não tô chorando por ele. Porque parece que vem um filme, né? Passa tudo aquele filme, tudo que você fez, quantas vezes eu neguei. E aí a partir desse dia, eu já estava em paz. O Igor já estava super bem, ele já tinha feito cirurgia, já tinha feito transplante. Inclusive, ele até se curou e voltou para a escola durante 6 meses. Ele voltou a frequentar a escola normal, normal. O cabelinho cresceu, já estava... A gente falou, agora, eu acho que o que estava Resolveu. faltando era isso, né? Era aceitar Jesus, pronto. Já entendi a lição e estamos aqui. E o que foi difícil, que eu acho que acontece com todo mundo, né? Quando a Silvana chegou à noite, eu quis contar para ela o que tinha acontecido lá no hospital tal, e ela não entendeu nada. Ela falou, não quero saber não, isso aí eu sou mais aquele outro Walter lá, não queria saber de Jesus. Eu falei, mas agora o negócio mudou, né? Eu aceitei Jesus, eu reconheci Ele como meu único Senhor e Salvador. E ela não aceitava. Aí o Bob, nossa, eles nos adotaram lá, como pais mesmo. E aí ele vinha, não, calma, a gente vai orar por ela também ela vai entregar a vida dela. Aí eu sei que chegou um tempo lá que eu mesmo orava, falava, Senhor, ou o Senhor me devolve aí pro mundo, ou traz a Silvana, porque a gente já estava... Não tem Eu condições. falei, não dá para viver desse jeito. Aí o Bob e a Margarete, com aquele carinho, paciência, fizeram a mesma coisa com ela e foi. Aí no dia do aniversário dela, levaram um bolo para ela tal. E o Bob, ele ficava 5 minutos com você e já perguntava se tinha alguma coisa que impedia de entregar a vida para Jesus. Aí a Silvana falou, não tem nada que impeça não. Ixi, mais um show. Aí ele explicou para ela entendeu. Aí falou, você quer entregar? Ela falou, quero. Aí ela orou, ele orou, ela repetiu na primeira vez. Falei, meu, que diferença, né? Ô, seu Walter, nessa época o Igor ele já estava curado, né? Já estava E curado. como que foi viver essa Curado. volta da doença para ele, tendo Jesus ainda na casa de vocês? Então, a gente tinha GC em casa, né? Aí a minha casa, como Macau é um lugar um lugar pequeno, os brasileiros e o pessoal lá gostava muito da gente, né? Aí a nossa casa começou a virar uma igreja. Ia tanta gente. E aí eles falaram, a gente vinha aqui para confortar vocês e a Isso aí, gente sai confortado daqui. E aí num GC desse, que o Igor já tinha se curado, a gente já estava em casa, aí nessa reunião, eu sei que era a hora dele tomar banho, eu estava dando um banho nele, as pessoas chegando, falou, vai começando aí, eu vou terminar aqui o banho dele, aí eu ia, voltava, né? Aí eu tô lá na sala com o pessoal orando, aí o Igor grita lá do quarto, do banheiro. Ele falou, papai, eu falei, pode falar, Igor, já terminou o banho? Ele falou, não, eu quero aceitar Jesus. Não. Ele falou isso, tomando banho. Aí tava aquele povo lá na sala, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vocês orem, vocês ouviram o que ele falou, ele quer entregar a vida dele para Jesus. Eu morava num duplex, aí fui lá, peguei o Igor, botei ele na toalha, sequei, passei, subi, fui pro quarto.
Peguei a Bíblia, Romanos 10, 9, 10, li para ele, falou, ó, se você confessar da tua boca, crer no teu coração, você está salvo. Você tem que aceitar Jesus, mas você tem que confessar. Aí, você quer? Ele falou, quero. Então tá, papai ora, você repete. Simples. Aí eu orava e ele tinha que repetir. Aí quando ele ia repetir, ele falava, ora você por mim. Olha. Ora você. Eu falei, não, Igor, então você não entendeu. Vou ler de novo. Você não entendeu o que eu falei. Meu, foi exatamente o que o Bob fazia comigo. Igual. Só que ele não ficava roxo, ele falava. Ele só falava que não queria orar, ele queria que eu orasse por ele. Eu falei, Igor, eu só posso orar por mim, infelizmente. E você tem que orar pela tua salvação. Aí foi lá umas 4, 5 vezes. Aí ele falou, tá bom, eu vou orar. Aí eu orei, ele repetiu. Aí eu desci com ele, orei com ele lá em cima, depois eu desci, né, no pessoal lá no GC, falei, ó, o Igor acabou de entregar a vida para Jesus. Aí orando, fizemos uma festa lá embaixo. E vida que seguia. Era GC, trabalho. Aí se passaram 6 meses. Aí ele começou a ter febre no dia do aniversário dele. De quantos anos? Ele ia fazer, ele completou 5 anos. 5 anos. 5 anos. Ele faleceu com 5,5. Aí 5 anos ele com febre, mas nós não cancelamos a festa não. Falei, vamos embora, é festa. Eu acho que foi todas as crianças que conheciam, já era uma despedida. E aí eu e a Silvana, imagina, depois de quase 3 anos dentro do hospital, febre era infecção e a gente já sabia o que era. Aí a gente falou, não, deixa ele aproveitar a festa e tal, e na segunda-feira a gente volta para Hong Kong. Pegamos ele na segunda, fomos para Hong Kong. Aí os médicos já se reuniram, né? E falaram, olha, infelizmente a gente não pode fazer mais nenhum tratamento com ele. Não podemos, a doença voltou, o câncer voltou e não tem mais o que fazer. Eu falei, tudo bem, não tem mais o que fazer, mas nós não desistimos, né? Nunca. Aí voltamos para Macau, aí outro pastor americano e a empresária da Silvana, eles conheciam um tratamento no México, em Tijuana, do lado de San Diego. Aí falaram, olha, tem um tratamento lá com uma doutora, era a doutora Clark. Ela era uma americana, só que era um tratamento natural. E nos Estados Unidos não pode, só com quimioterapia. Falei, quer saber? Vamos pro México, aonde for. Só que aí ele já estava ficando mal, porque quando a doença volta, aí é horrível. Voltou forte. É horrível. Não, aí não dava nem aqueles 30 dias que o médico falou, lá no início. Aí eu sei que num domingo, esse pastor americano ligou para um amigo dele em Hong Kong, que era o cônsul americano. Ele nos deu visto no domingo, porque a gente tinha que viajar para San Diego, né, para os Estados Unidos, e de lá para Tijuana. Ele abriu o consulado no domingo, nos deu visto, a gente pegou o voo e veio embora. Aí eles só falaram, olha, quando vocês chegarem na fronteira, vocês passam, vai ter uma pessoa lá esperando vocês. Falei, tá bom, vamos embora. Eu, a Silvana, a Yasmin já era nascida, tinha 7 meses. Nossa. Pegamos aquela bolinha e vamos embora pro México. O Igor já estava bem mal mesmo. Eu não sei nem como deixaram ele entrar no avião. Eu acho que as pessoas já não veem mais nada. A gente vê aquelas cenas, né, daquele filme Deixados para Trás, né? Que o cara passa lá e os guardas não veem. A gente já vivia isso. Tinha que ir, vamos embora, as pessoas não viam, o consulado abre, coisas que não é normal acontecer. Aí chegamos em San Diego, pegamos um táxi até a fronteira de Tijuana e o cara era para estar nos esperando lá. Não tinha ninguém lá esperando a gente. Chegamos lá, que era acho que meia-noite, quase 1 da manhã. Eu, Silvana, o Igor e a Yasmin. Aí eu falei, Silvana, vamos na fé, vamos embora. Porque ali já estava com Jesus mesmo, firme. Falei, daqui para frente não tem obstáculo não, vamos embora. Aí nisso passa um mexicano, naqueles carrão comprido. Aí ele falou assim, vocês vão para onde?
Falei, nós vamos para um consultório aqui da doutora Clark, tá, o teu endereço. Ele falou, eu conheço a doutora Clark, eu levo sempre paciente para lá. Aí eu falei para Silvana, eu falei, ou ele é o anjo, né, que ia estar nos esperando, ou a gente vai ser assaltado, mas vamos embora. Entramos no carro e fomos. Não é que o cara nos levou lá, o cara nos levou lá no consultório, na clínica da doutora Clark. Falou, pode descer que é aqui. Chegamos lá, já estava tudo preparado, estavam esperando a gente. Eu acho que é como a gente tem o nome, né, escrito lá no livro da vida eterna, né? A gente viveu isso. Aonde a gente ia, não, pode vir, está tudo aqui já, tudo agendado, pode entrar. E a gente via que ali era Deus cuidando. Então a experiência que a gente teve, quantas pessoas se converteram através da vida do Igor? Nossa, a gente não tem como calcular. Muita. Lá no México, muita gente se converteu. Muita, mas muita gente mesmo. Eu já sabia. Falei, Deus está nos usando. E vamos embora. Vamos falar de Jesus para as pessoas. A gente conheceu uma família lá, que a senhora estava no hospital, ela tinha, eu acho que só de filho, tinha uns 11 filhos. Aí você imagina, nora e genro. Então eram umas 30, 40 pessoas. E eles adotaram a Yasmin, porque a Yasmin não podia entrar no hospital. Aí eu falei, Silvana, nós não temos outra... A gente entrega a Yasmin para essa família, ou eles somem com ela, ou eles vão cuidar dela. Mas graças a Deus, mais uma vez o Senhor cuidando. Cuidado de Deus. Né? Lá. Mas quando você pensa nessa história, você imagina assim, cara, no final Deus trouxe a cura, o milagre. E na realidade, a escolha de Deus foi de levá-lo. E como é que foi receber isso? Por mais que vocês sabiam que isso era uma possibilidade, a sua fé ficou abalada? Você pensou em questionou a Deus? Pelo contrário, Alex, ali cada prova que a gente tinha, a gente se apegava mais a Jesus, muito mais, muito. E hoje eu sei, da mesma maneira que Deus levou o Igor, ele recolheu, ele pode recolher qualquer um de nós a qualquer momento. Sim, é porque eu entrevistei há um tempo atrás, há muitos anos, o Sérgio Capelletti, mas que tinha um apelido de Macarrão. Era um missionário, vivia no centro de São Paulo, e ele levava para a casa dele travestis e viciados. Então a casa dele ele dividia com os filhos, a mulher e os doidos. Drogado e travestis e tudo. E eu lembro que eu fui fazer essa reportagem com ele, fazer a abordagem. Ele me levou nos piores lugares, assim, cara. Acho que eu vi o lado mais obscuro de São Paulo. Inclusive em loteamentos assim. Nossa, foi muito triste. E no final a gente parava num ponto final de ônibus, de madrugada, onde os travestis faziam um ponto ali. E ali todo mundo conhecia ele. E ali ele era muito franco, o jeito dele falar. E aí nós falamos sobre um filho dele que ele tinha perdido. O filho dele com 11 anos, soltando papagaio, caiu da laje e morreu. E ele falou que todo dia ele descia para uma praça que ele tinha. Ele falava que todo dia ele descia e chamava Deus para porrada. Todo dia. Desce aqui que eu quero te moer na porrada aqui. Porque como que pode eu cuido de filhos que os pais rejeitaram? Você tirou o direito de eu cuidar do meu filho, que eu amei tanto. E por quê? E ele não entendia. E ele brigava com Deus todos os dias. E ele falou assim, Alex, até hoje eu não entendo. Só que mesmo quando eu não queria Deus, ele me abraçou, ele me acolheu, ele me deu amor. Mesmo quando eu não queria. E ele chegou a desistir do ministério dele, depois ele voltou. Mas mesmo sem a resposta. Mas ele entendeu o amor de Deus. Nós temos que encerrar aqui o nosso podcast, mas eu queria encerrar com o seu... Pode falar, Samuel. Eu quero só... essa história do seu Walter é uma história muito forte, né, cara? Você começa a se envolver assim, com a história, o desenrolar, e ele nem chegou a contar a história do dia que o Igor partiu, eu acho que não precisa também, né? Sim. Mas a gente é ensinado a se relacionar com Deus como aquele que vai fazer o que a gente quer. Exatamente. Né? Deus é como se fosse o Papai Noel, né? A gente faz uma lista de pedidos e a gente esquece que o Espírito Santo ele tem um papel de ser o consolador. Né? E eu gosto de dizer que
Por mais que a gente sempre espera que o milagre aconteça, a gente sempre acredita que o milagre vai acontecer, porque Deus pode fazer todas as coisas. Mas quando não acontece o que a gente quer, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus, ele continua soberano sobre tudo e todos. E tem coisas que a gente só vai entender na eternidade, né, Alex? Aí você fala que o milagre, a gente quer que o milagre vai acontecer. E o que é o milagre? Então, O exatamente. milagre é a cura? Ou o milagre é um homem que sempre foi arrogante em dizer que ele não precisava de Jesus? E ele, mesmo perdendo o filho, ele continuou firme com Jesus. E até os dias de hoje ele testemunha o que Jesus fez na vida dele. Isso é um milagre. Com certeza. E a gente olhar para o passado e conseguir dar um significado para ele, não um significado de dor, apesar de doer bastante, mas o significado de Deus mesmo. Deus convergindo a gente para um tempo em que a gente vai poder falar a partir das nossas dores, das nossas cicatrizes, o que ele fez na nossa vida, né? E eu acho que a história do Sr. Walter é uma história linda, né? Uma história, apesar de triste, é uma história linda, de ver que, apesar de tudo, dele ter perdido o filho, ele se manteve fiel ao Senhor, firme no Senhor, e ele tem conduzido a família dele no caminho, né? Isso é maravilhoso. Eu quero encerrar te fazendo uma pergunta. Para alguém que está nos assistindo que também está vivendo um luto. Talvez um luto recente, talvez um luto de tanto tempo, e que não consegue superar isso. Como conseguir seguir em frente, perdendo um filho? Principalmente seguindo em frente sem perder a fé, sem perder a certeza de que Deus não perde o controle. Mesmo quando aquele final não era o que você esperava. É simples. Eu, primeiro, eu não vejo como perda, eu não perdi nada. Porque, primeiro, o Igor, antes dele ser meu filho, ele é filho de Deus. Sim. Imagina, ele é o pai. Eu e a Silvana, nós éramos responsáveis pela vida do Igor aqui na Terra. Entendeu? Então, eu consegui entender isso. Ninguém falou isso para mim, ninguém colocou. Eu tenho certeza, hoje eu tenho 3 filhas abençoadas, servindo, entendeu? Se você for ver a minha família, não tem ninguém eu não posso falar que eu nasci na igreja, nunca, não tem ninguém. Os evangelhos, os primeiros evangelhos da minha família, da família da minha esposa, fui eu e a Silvana, e a gente foi se converter bem longe, lá em Hong Kong, dentro do hospital, não numa igreja. Então, é aquilo que eu falei já lá atrás. Eu nasci de novo aquele dia, eu aceitei Jesus, e eu reconheço que Ele tem o poder para levar minha vida, levar a vida de uma das minhas filhas, da minha esposa, a hora que Ele quiser, de qualquer pessoa. Mas nós jamais se revoltamos. Eu, antes de conhecer Jesus, eu era revoltado. Mas não sei nem com o que eu era revoltado, mas eu Você era. não tinha motivo para ser revoltado e era, e depois teria motivo para ser, não era, porque Deus Exato. curou seu coração. Então hoje eu vivo em paz, o meu prazer é falar de Jesus. Esses dias eu estava aqui evangelizando um senhor, e ele falou assim, nossa, você é uma pessoa tão cortês, tão legal para a gente conversar, mas você está sempre falando de Jesus, é chato isso. Eu falei, uma coisa eu só quero deixar claro para você. Quando eu chegar lá, na glória, o Senhor não vai me cobrar. Porque eu passei a tarde com você aqui, ali no prédio, estava lá na piscina tomando café e você não falou de Jesus. Eu falei para você, você não quer. Aí ele tinha um problema aí dele, pessoal, que é esses caras que resolvem levantar essas bandeiras, porque eu sou homossexual, não sei o que. Eu falei, olha, mais uma coisa, já que você está falando. Se eu fosse homossexual, eu preferia ser um homossexual salvo. Sim. Aceita Jesus. Aí peguei Romanos, mostrei pro cara e falei, nossa, é tão simples assim. Simples, você não precisa pagar nada. E deixa o Espírito Santo agora cuidar da tua vida. Porque o que a igreja faz? A igreja parece que olha para essas pessoas, né? Fala, não, esse cara é pecador. Meu, eu já tive pecado muito pior que o dele. Só que ninguém sabia. O dele não, o dele é explícito, ele fala para todo mundo. Sim. Você vê nele, né? Não, você vive em pecado, você vai para o inferno. Eu já vou por outra linha. Entrega a tua vida para Jesus, mesmo sendo homossexual, sendo bandido, sendo qualquer coisa, drogado. Porque depois quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Viu, Divan? É Ele que vai fazer. Amém. Quem sou eu para fazer alguma coisa? E outra coisa, Alex, eu quero agradecer aqui, pastor Samuel, meu amigo que me convidou. Primeira vez que eu dou meu testemunho em público. Que massa. Olha só. Primeira vez. Que legal. Primeira vez. Então a gratidão é Eu tô feliz. totalmente nossa. É nossa. Porque é engraçado também que Deus, o roteiro desse programa é ele, né? Desse podcast.
Tínhamos vários assuntos pra gente tratar aqui Os hoje. temas, nada ainda? E não, nada, porque tava tão lindo. É. Te ouvir, eu acho que foi dos podcasts que nós gravamos, é o único que a gente falou menos, porque Sim. não tinha o que falar. Tava maravilhoso te ouvir, tava sendo muito inspirador. E eu espero do fundo do meu coração que você tenha sido tocado aí também. Não sei se você está vendo pela Rede Super, pelo YouTube, não sei se você está vendo na semana que nós lançamos, ou talvez daqui 1 ano, daqui 10 anos. Talvez gravamos isso lá em 2024, você está em 2034. Mas esse vídeo chegou para você, essa história chegou para você. A gente entende que a dor do luto, principalmente se tratando de um filho, parece uma dor impossível de suportar. Mas aqui, um homem que se dizia acima de Deus, porque ele não precisava, que precisava eram os outros, menos ele, e no momento de dor, de muita dor, ele teve esse encontro com Deus e entendeu de uma forma tão, tão linda, né? Que antes de ser filho dele, ele era filho de Deus, e Deus, logicamente, o acolheu com muito amor. Quero agradecer o senhor de ter vindo aqui e ter aberto seu coração com essa história tão linda e inspiradora. Eu que agradeço. Agradeço vocês. O Divano não falou quase nada. Isso aí, eu acho que é uma Graças das a coisas Deus. boas do nosso Isso que podcast. fez desse programa um programa... O senhor podia vir melhor. mais vezes. Você vê que a gente calado, a gente aprende muito mais que falando, né? Eu podia vir Então, mais assim, vezes. viu, Podia senhor? ficar calado também. Sua volta, obrigado. Deus te abençoe, Obrigado. viu? Obrigado E mesmo. sucesso por esse. Eu acho que esse acho não, tenho certeza. Esse podcast do Balaio. Isso aí já é um sucesso. Já é. E você que está assistindo aí, né? Eu deixo só esse versículo aí, Romanos 10, 9 e 10. Leia. Confesse Jesus, não custa nada. E deixa Boa. o Espírito Santo fazer a obra. Isso aí. E vamos em frente. Sensacional. Eu não esperava que esse podcast ia ser tão inspirador. Espero que realmente tenha te inspirado e que você fale com a sua boca e confesse Jesus. Eu espero um dia encontrar com algum de vocês e falar, cara, sabe aquele podcast que vocês fizeram? Naquele dia, eu li aquela passagem que o Sr. Walter falou em Romanos e confessei a Jesus. Hoje tenho uma vida transformada. Faça a prova disso. Você vai ver que é sério, que é verdadeiro. Isso vai mudar a sua vida. Não é uma religião, não é um bando de cara louco falando, mas é o próprio Espírito Santo que vai testificar no seu coração aí. Obrigado. Vamos fazer isso agora? Cala a boca, irmão. Cara, um momento sério desse. Pra você. Palhaçada. Vai, pra você. Tá Divan, precisando. muito obrigado, viu, querido? Valeu, meu irmão. Hoje foi um dia edificante. Um dia edificante para todos nós, edificando nossa fé aí. Muito obrigado, seu Walter. Samuca, muito obrigado. Parabéns pelo seu convidado. Obrigado, Lecão. Obrigado, Dirvanzildo. E obrigado, seu Walter. Nós estamos juntos. Deus abençoe. Obrigado, Deus pastor. abençoe. Obrigado pela vida Obrigado linda pelo que você convite. tem. Testemunho. O cara é a cara do George Clooney, cara. No próximo da gente Ele é vai fazer. maravilhoso. Vou chamar o. Você sabia que o pessoal confunde ele com o George Clooney aqui, cara? É mesmo? E de pede verdade. autógrafo, tira foto. Olha só. Dinheiro Parece emprestado. mesmo. Oi? Olha aí. Ô, Samuca, eu queria te fazer não vou dizer um desafio, Uma não, mas uma provocação. sugestão. Essa história dá uma música, hein? Com certeza. Você que é um mestre em composição, Com certeza. essa história dá uma música. Não, sem Fica a dica. brincadeira, ele tava compartilhando, eu tava lembrando de uma canção que eu já gravei e você dirigiu o clipe dela. Chama Ainda Estou de Pé. Ainda estou de pé? Ainda estou de Podemos pé. encerrar com ela? Podemos. Já que Fica à você tocou vontade, nesse fica à vontade. assunto, Ah. a minha filha Johanna, ela tá até fazendo ali um esboço, pode dizer, É, sim. de um livro. Ela quer escrever um livro sobre Deve o nosso escrever. Que testemunho. legal, que legal. Eu acho que vocês vão colocar aí, né? Tem fotos, tem, Sim, mostramos aqui tem fotos. alguma coisa aí Sim. para mostrar. E se tiver alguém interessado aí, né, em fazer o filme, vamos fazer. Já Bora. tem o George Clooney aqui, original, vamos para cima. Sensacional. A gente encerra com esse clipe maravilhoso, profundo. Espero que ele toque você. Pelo menos um trechinho, né? Porque para ver ele todo, você tem que acompanhar lá no vídeo oficial. A gente encerra com um trechinho desse clipe aí. Vale a pena você conferir também. Tchau. Os dias de aflição chegarão, as tempestades começarão. Balaio. Oferecimento Martins Development. Investimento que te prospera, segurança que te tranquiliza e um prazo que te surpreende. EAG Immigration. Viva um novo status na sua vida.